Gente, que caso bizarro. Isso ficou meio preconceituoso. Eu me senti. Hit. Vamos falar do Jeff? Olá, cuspi em vocês, desculpa. Hoje, no Crime e Comédia, meu nome é Felipe Mion. Eu tô presumindo que vocês me conhecem. Boa noite pra quem é novo aqui, oi. Pra quem não é novo aqui, oi. Meu nome é Felipe Mion, esse é o Crime e Comédia e no caso de hoje eu vou falar sobre o Jeffrey Dahmer. Eu não sei falar o nome dele, então eu vou chamar ele de Jeff. Porque ele é, pra mim, o terceiro serial killer mais, sei lá, proeminente na história, recente, não sei. Na minha cabeça vem primeiro Ted Bundy, depois Green River, Jeffrey Dahmer. Então vamos falar sobre o Jeffrey. A gente, eu tô falando em plural hoje, não sei porquê. Eu vou falar o caso do Jeffrey e antes de eu começar essa história, eu tenho que falar, primeiro, o número de vítimas não é certo. Muita gente desconfia que pode ser muito mais, pode ser menos. As datas também não são muito certas, porque algumas vítimas foram encontradas em determinadas datas, não foi feita datação, sei lá, de carbono, sei lá o que determina quando, como, sei lá o que. Mas o caso é proeminente por causa que é um serial killer nos Estados Unidos, na época dos anos 80, e que é considerado aí a era de ouro do serial... Gente, era de ouro do serial killer. Ai, meu Deus. O Jeff, ele nasceu nos anos 60 em Milwaukee e ele nasceu numa família que não era considerada estável. Não era considerada estável por quê? Segundo o próprio Jeff, a mãe era muito carente, então os poucos momentos em que o pai estava em casa, porque o pai dele trabalhava e estudava química, os poucos momentos que o pai dele estava em casa, a mãe era muito demandante do pai dele. Tipo, ele chegava e no lugar dos filhos pularem no pescoço do cara, era a mãe que pulava no pescoço do cara e não deixava os filhos terem muito contato com o pai. É isso que o Jeff fala. Segunda coisa que acontece na infância do Jeff: animaizinhos mortos. E geralmente aqui eu vejo sempre em vídeo que as pessoas colocam um disclaimer, mas se eu tiver que pôr disclaimer sobre animalzinho morto, pelo amor de Deus, eu não sei qual disclaimer eu vou ter que pôr quando a gente chegar nos pontos das mortes contra as pessoas e, enfim, as coisas, os experimentos clínicos feitos pelo nosso amigo serial killer Jeff. Então, se você tá com o seu totó aí, segura ele bem firme se você for uma pessoa sensível, mas o Jeff começa, como muitos serial killers, a ficar muito interessado por anatomia animal. Então, ele mata uns bichinhos, desmonta os bichinhos pra saber como funciona. Isso é narrado como se fosse uma característica de um serial killer, do tipo assim, toda criança que faz isso. Eu acho que não. Eu acho que, sinceramente, dando aqui minha opinião que ninguém pediu, eu acho que pode ser simplesmente uma curiosidade científica. E às vezes a pessoa se tornar um grande anatomista, né? Enfim. E por que eu pedi pra vocês segurarem o seu totó, caso vocês estejam aí com medo, sei lá, o que, ou seja um gatilho, eu odeio essa palavra. Enfim, mas que seja um gatilho sobre animaizinhos. Porque teve um evento específico na infância que é narrado e que eu não acredito, porque dentro do mundo dos serial killers tem as realidades e tem as fofocas. Eu coloco isso no mundo das fofocas. Dentro da infância dele, é narrado que um dia ele encontrou um cachorro morto, atropelado, e que ele decidiu cortar a cabeça do cachorro pra ver como era o crânio, então ele retirou toda a carne, pele, etc. Todas as partes moles do crânio do cachorro, que com o crânio, só o crânio ósseo do cachorro, ele fez um espantalho, e que o corpo ele pregou de alguma forma no muro ou numa árvore da casa dele. Isso que ele tinha muitos irmãos, pai e mãe, eu duvido que isso tenha acontecido, porque o pai dele era químico e na verdade o pai dele incentivava muito a curiosidade científica do filho, inclusive por anatomia animal. Os bichinhos mortos, ele não era uma coisa que ele escondia. Por isso que eu duvido que ele tenha feito isso, porque provavelmente levantaria todas as bandeiras vermelhas, tanto do pai quanto da mãe. E o pai, aparentemente, foi uma das pessoas mais ativas em tentar fazer com que o Jeffrey tivesse uma vida produtiva. Quando o Jeffrey chega na adolescência, ele já é um alcoólatra de primeira. Ele bebe de manhã, à tarde e à noite, ele é um péssimo aluno. Ele vai pra escola, mas ele sempre tá alcoolizado. Não é dito o que os pais dizem sobre isso, ou o que os pais fazem sobre isso, os pais do Jeffrey. Não é dito o que a escola faz sobre isso, mas definitivamente é algo que ele sequer consegue esconder. Ele é um alcoólatra muito forte. Um alcoólatra muito evidente. Ele não tá em nenhum momento quase que sóbrio, porque todo momento ele consome álcool. E nesse ponto eu só vou abrir um parênteses que alcoolismo é uma doença, então não tem absolutamente nada a ver com o fato dele ser um serial killer, mas é isso que acontece na biografia do Jeffrey. Ao mesmo tempo em que o Jeffrey tá na adolescência e já se tornou um alcoólatra, ele se descobre... Ninguém se descobre
descobre. Mas enfim, ele sabe que ele é gay e ele sabe que ele não quer contar pros pais dele. A gente tá falando aí dos anos 60, 70, por aí. E se em 2022 isso é um problema pra muitas pessoas, imagina há décadas atrás. Então ele fica bem quieto, no entanto, na escola dele ele consegue encontrar várias parcerias aí pra, enfim, exercer a sexualidade dele da forma como ele quer. A coisa é que ele não gosta muito de barulho. Na verdade, por ele, a pessoa não estaria consciente enquanto ele estivesse transando com a pessoa. E isso é o começo de novas ideias na cabeça do Jeffrey. Quando o Jeffrey faz 18 anos de idade, duas coisas acontecem. A primeira coisa é que os pais do Jeffrey se divorciam. A segunda coisa é que a mãe do Jeffrey pega todos os outros filhos, menos o Jeffrey, e vai morar na casa dos pais dela. Enquanto o pai do Jeffrey sai de casa também. Então o Jeffrey fica sozinho em casa aos 18 anos de idade, sofrendo de alcoolismo e com tendências homicidas. Em 1978, o Jeffrey tá voltando pra casa dele, dirigindo, quando ele vê um cara pedindo carona no meio da estrada. O cara é bonitão. Ele leva esse bonitão aí pra casa dele, convence o cara a tomar uma cerveja junto com ele. Na hora que o cara fala, Jeffrey, brigadão pela cerveja, tô vazando, tchau, obrigado. O Jeffrey fala, não, meu novo amigo, minha única companhia, não pode. Então ele estrangula o cara, mata o cara, se masturba em cima do corpo do cara, esquarteja o cara. Antes de esquartejar essa primeira vítima, ele enterra no quintal da casa. Passam 2 semanas, 3 semanas, passam algumas semanas, ou seja, já tá o corpo em decomposição. Ele fala, quer saber? Eu acho que eu tenho que fazer outra coisa com esse corpo. Ele desenterra o corpo desse cara que tava pedindo carona, e aí ele usa uma solução ácida. Lembra que o pai dele incentivava a curiosidade científica do filho e o pai dele era químico? Pois é, ele sabe fazer algumas soluções. Ele usa uma solução ácida, que eu não me lembro exatamente qual que é, mas não tem importância, para separar a carne, todos os tecidos moles da parte óssea. Ele faz isso, ele descarta pro lixo a parte mole, ele decide destruir todo o esqueleto ósseo da primeira vítima dele e espalhar meio que, não é cinzas, mas enfim, os pedacinhos na parte de trás do jardim da casa dele. Algumas semanas depois que esse primeiro homicídio acontece, o Jeffrey é pego de surpresa pelo pai dele, que faz uma visita à casa. O pai dele fica surpreso que encontra o Jeffrey sozinho. O pai dele diz que não sabia que o Jeffrey estava sozinho e que a ex-esposa tinha se mudado com os outros filhos, etc. E ele, na verdade, ele estava ali para apresentar para os filhos a nova namorada barra noiva com quem ele pretende se casar em breve. Nesse momento ele vê a situação em que o filho dele tá, especialmente com relação à bebida, o que já é preocupante, então ele começa a dar ideias. Por isso que eu disse que o pai dele ia tentar ao máximo, colocar ao máximo entre aspas, mas enfim, já vai saber por quê. Ele tenta ao máximo, então ele dá uma primeira ideia. Ele fala assim, olha, eu vou pagar a faculdade pra você. Você gosta de ciências, vai estudar ciências. Ele paga a faculdade, mas o Jeffrey desiste em menos de 3 meses, desiste super rápido da faculdade, não tem o menor interesse por fazer a faculdade, mas ele tenta. Depois que isso não dá certo, o pai dele vira e fala assim, por que você não se alista no exército? Ele se alista no exército e ele é treinado como medic. Não é médico, não é enfermeiro, é o medic do exército. É uma pessoa que é treinada do tipo, não tem médico, não tem enfermeiro, tamo aqui tudo destruído, essa pessoa sabe juntar umas peças de corpo, enfim, sabe passar um band-aid, não sei. É tipo isso. Aqui é importante dizer que, sim, ele ficou no exército um tempo, inclusive ele serviu um tempo fora dos Estados Unidos, na Alemanha, mas é importante dizer que isso que aconteceu mais ou menos nos anos 1981, mais ou menos, porque eu já disse que as datas aqui são confusas, em 2000 e pouco, 2006, 2007, por aí, pessoas que exerceram atividade dentro do exército, junto com o Jeffrey, vieram à tona dizendo que ele drogava e estuprava essas pessoas, homens. Então, isso na verdade é um fato bastante novo, porque não é comum que as pessoas venham a público para dizer sobre violência sexual ocorrida dentro do exercício militar, especialmente nos Estados Unidos. Muito mais se isso ocorre entre pessoas do mesmo sexo. Então, essas vítimas vieram a público não há muito tempo, mas é compreensível porque elas fizeram isso. Por causa de coisas inexplicáveis barra, acabei de falar sobre elas, o Jeffrey é dispensado do exército sem justificativa, o que é um direito do exército. Ele tem o direito de escolher pra onde ele vai na sequência, ou seja, escolha um destino, que a gente te manda pra lá. E o Jeffrey vai pra Miami, Flórida. Ele decide ir pra lá, ele arruma um emprego num restaurante, na verdade em vários, ele vai mudando e vai perdendo empregos, mas ele arruma empregos só pra conseguir sustentar o vício dele em álcool. Eventualmente o vício dele em álcool sempre alcança o emprego e ele perde emprego, enfim.
enfim, é um ciclo vicioso aí na vida dele. Ele não entra em contato com o pai dele pra falar que ele foi dispensado do exército, mas eventualmente o lugar que ele morava, que era um hotel barato, que se pagava por diária, ele sequer consegue pagar isso por causa do alcoolismo. E quando ele é botado pra fora desse hotel, ele tem duas opções, que é se tornar uma pessoa em situação de rua ou entrar em contato com o pai dele, e ele entra em contato com o pai dele. Ele se muda pra casa do pai dele, mas ele não fica muito tempo não, porque o pai dele perde a paciência com o Jeffrey quando o Jeffrey é preso por, sei lá, a quinta vez em menos de, sei lá, 2 semanas por DUI, dirigir sob influência de álcool. Então o pai dele fala, quer saber? Vai morar na casa da minha mãe, da sua avó, que você tanto ama. É por isso que eu disse que o pai dele tentou bastante, mas tipo assim, no final das contas ele jogou pra própria mãe o abacaxi, né? O Jeffrey, na verdade, ele gostava bastante da avó dele, era a pessoa que ele era mais próximo. Então quando ele se muda inicialmente pra casa da avó dele, ele aparentemente não tá bebendo, ele começa a frequentar a igreja, ele começa a mudar o comportamento dele, ele arrumou um emprego novo, aparentemente tá tudo indo muito bem na casa da vovó. No entanto, o Jeffrey é um homem gay, é um homem dentro do armário, nos anos 80, e a única maneira, não a única entre aspas, né? Não é a única, enfim, mas a maneira mais comum dele satisfazer a sexualidade dele era ir em saunas gays. Ele era inclusive membro de uma delas. No entanto, como eu já disse lá no comecinho, que ele gosta de silêncio e odeia barulho, isso persiste até essa fase da vida dele e ele começa a drogar as pessoas dentro da sauna gay. Eu não vou falar transar com essas pessoas porque elas não deram permissão pra isso, então ele começa a estuprar essas pessoas dentro da sauna gay porque ele droga essas pessoas e elas não têm consciência enquanto ele tá fazendo seja lá o que ele estivesse fazendo. Supostamente, em 20 de novembro de 1987, somente ocorre a segunda vítima desse serial killer, a segunda vítima de assassinato, né? Já tiveram vários aí de estupro. Mas a segunda vítima foi um homem que ele supostamente conheceu num bar gay, logo depois que ele foi expulso como membro dessa sauna gay por causa de drogar outras pessoas. Ninguém chamou a polícia, aliás, sobre esse fato, mas na época não se chamaria, infelizmente. E ele conhece esse cara, leva pra casa dele, e a coisa diferente sobre esse cara é que ele deseja, depois que ele mata o cara, ele deseja preservar o crânio do cara. Mas eu tava vendo, é bastante difícil preservar crânio humano, porque o crânio humano é formado por mais de 25 ossos. Salvo engano, 29 ossos, por causa dos ossos da face, que são fininhos, como por exemplo os nasais, os lacrimais. A partir do momento que o Jeffrey descobre que alguns ossos, eu não vou falar partes, mas alguns ossos do crânio humano são fininhos o suficiente para não aguentarem a solução ácida que ele usava para separar a carne da parte óssea do corpo, ele fica obcecado em ter um crânio humano intacto. O que não acontece com essa segunda vítima, mas a primeira vítima em que ele tenta manter o crânio intacto. Aqui vale lembrar também que ele tá morando não sozinho, não com o pai dele, mas com a avó dele. Essa segunda vítima, ela foi morta, esquartejada e testada, a gente chama de teste, de coisa clínica, enfim, esquartejada dentro do porão da vovó, enquanto a vovó tava no andar de cima. Então o Jeffrey fica muito frustrado, ele joga tudo fora, o corpo, o crânio, etc, porque ele queria intacto e provavelmente ele deve ter rompido aí o vômer, que é um dos ossos do crânio que eu lembro o nome. Além disso, ele, antes de fazer tudo isso que eu falei, ele tinha deixado o corpo dentro de uma mala no meio da casa por 2 semanas. A avó dele não percebeu. Por causa dessa obsessão do Jeffrey pelo crânio perfeito, esse vai se tornar o modus operandi dele quando se trata dos crimes relacionados ao serial killer Jeffrey. Até então ele já cometeu muitos crimes, como eu falei, vários estupros. Mas o serial killer Jeffrey até então cometeu 2. Então eu tô falando, a gente basicamente quase que fala como se fossem 2 pessoas. Uma comete determinados crimes e a outra é um serial killer, que é essa figura famosa, icônica pro mal, infame, que é o Jeffrey Dahmer. 2 meses depois da segunda vítima do serial killer de Jeffrey, ele conhece um garoto de 14 anos que é vítima de tráfico de pessoas, e eu digo que é vítima de tráfico de pessoas porque é assim que esse garoto seria considerado hoje. Mas na época ele foi descrito como um garoto de programa de 14 anos de idade e pelos parâmetros atuais legais e internacionais ele não seria considerado um garoto de programa, mas sim uma vítima de tráfico sexual de pessoas. Ele conhece esse garoto e ele torna esse garoto a terceira vítima dele. Esse garoto é descendente de indígenas americanos.
Isso também se torna um padrão dentro das vítimas do Jeffrey, que muitas vezes não são brancas ou tipicamente norte-americanas, muitas delas são latinas, algumas delas supostamente, inclusive, brasileiras. Nessa vítima, ele também não consegue preservar o crânio, ele tá obcecado por ter um crânio perfeito. Então ele passa por uma terceira vítima, a quarta, aliás, vítima, salvo engano, em 1988. E a vítima é um homem de 22 anos que ele conhece numa boate gay. Essa vítima, no entanto, ele sequer tenta preservar o crânio. Ele joga fora e depois ele explica que ele simplesmente não se interessou pelo cara o suficiente pra guardar nada dele. Em abril de 1988, supostamente, o Jeffrey tá com uma nova vítima no porão. Mas a avó dele escuta um barulho. Ela grita, Jeffrey, é você? Aí ele fica assustado, a vítima já tá dopada. No entanto, ele corre pra sair da casa pelo porão com a vítima. Ele fala que ele tá sozinho, mas enfim, ele sai pelo porão da casa, pega o carro e abandona a vítima perto de um hospital onde a vítima ficou até acordar. Então, a vovó ouviu alguma coisa e pelo menos dessa vez, ela conseguiu salvar uma pessoa. Porque, sinceramente, até então, ela não sente cheiro, não ouve barulho. Quantos anos essa senhora tem? Senhora! Senhora! Em setembro de 1988, desculpa eu estar dando risada que eu tava vendo isso nas minhas notas, a avó do Jeff, essa senhora, ela vira e fala assim, Jeff, eu não entendo por que tem tanto homem que entra aqui e sai daqui. Ela não entende, tadinho. Mas, isso daí é coisa de comunista. Pelo menos é comunista, no mínimo. Então eu quero que você se mude, tá, meu filho? Tá, vai embora com Deus, mas não tô entendendo. Muito homem entrando aqui. Tô entendendo, vai embora. E aí ele vai embora, ele arruma um lugar pra ele morar e isso só vai dar em merda. No dia seguinte, que ele se muda, ele já é preso. Eu disse que ia dar em merda, mas não pra sempre. Ele é preso porque, na verdade, ele é visto dentro desse novo apartamento que ele arrumou, levando um menino de 13 anos de idade pro quarto dele. Mais uma vítima de tráfico de pessoas. Esse menino de 13 anos de idade foi dopado, foi estuprado e a polícia só chegou e interviu depois do fato, apesar de ter sido supostamente narrado antes mesmo do Jeffrey ter entrado no quarto com um garoto de 13 anos. Em janeiro de 1989, por causa desse menino de 13 anos, que não morreu, o Jeffrey foi condenado a estupro em segundo grau, ou seja, seria um estupro chamado simples ou até atenuado, seria como se não fosse grave o suficiente. 13 anos, menino. Ele foi condenado também por muitas aspas nisso, induzir imoralidade em um menor de idade. Então a questão da justiça aí na época era que tinha aí uma bela porcentagem de vamos culpar a vítima porque ela foi induzida à imoralidade, sendo que o menino foi dopado e estuprado. Ok, a sentença dessa condenação estava agendada para maio daquele ano. No entanto, o Jeffrey, poderia aguardar a sentença em liberdade. Logo depois que ele foi liberado, então, da audiência onde ele foi considerado culpado por esses crimes que eu falei, com esse menino de 13 anos, ele já é preso por embriaguez, de novo. E solto, de novo. Diante disso, até que a pena seja aplicada na audiência de maio daquele ano, ele pede pra voltar a viver na casa da avó dele, e a avó dele diz que sim. Quando ele volta a morar com a avó dele, o Jeffrey faz supostamente quinta vítima. Na verdade, é por isso que eu falo que os números variam. Tipo assim, literalmente. Variam de pouquíssimos a super muito. Mas enfim, ele faz uma nova vítima, que seria supostamente a quinta, mas não sei se é a quinta, ninguém sabe. Essa vítima, no entanto, ele diz que, eventualmente ele vai dizer que ele gostou tanto da vítima, ele achou o cara tão bonito que ele foi a primeira vítima que ele decidiu guardar permanentemente outras partes do corpo. A.k.a. ele guardou o pau do cara e guardou a cabeça também. Ele não só guardou a cabeça e o pau do cara, como eu falei, mas ele guardou num lugar inusitado. Ele guardou no trabalho dele. Naquela época, o Jeffrey trabalhava numa fábrica de chocolate, gente. Então ele guardou no armário da fábrica de chocolate, tipo, a la Steve Wonka? Willy Wonka. My name is Willy Wonka. Em 31 de maio acontece então a audiência de aplicação de penalidade pelos crimes cometidos contra o garoto de 13 anos de idade, e a pena foi de 5 anos em liberdade condicional, ou seja, 0 dias em regime fechado ou semiaberto. Foi direto para aberto, condicional. Após a sentença desse garoto de 13 anos, ele muda de casa de novo. Ele sai da casa da avó dele de novo para uma região, na verdade, ali na cidade em que era considerada bastante marginal. E ele, nessa mudança, já faz uma nova vítima, no dia mesmo, no primeiro dia. Que é um homem de 32 anos que era garoto de programa.
Os experimentos do Jeffrey continuam. Nessa sexta vítima, o que ele resolve fazer porque ele não tá conseguindo o crânio? Ele quer o crânio perfeito. Lembra? Então, nessa sexta vítima, o que ele faz? Primeiro que ele compra uma Polaroid, ele precisa registrar a metodologia dele. E segundo que ele decide trabalhar com temperaturas. Então essa vítima ele ferve até que a carne se desfaça do esqueleto. Não dá certo a respeito do crânio. E a vítima seguinte, em 1990, aproximadamente em junho, supostamente, ele congela, né, fazendo esses experimentos com temperatura, deixa algumas semanas no congelador, depois ele tenta descongelar para grudar, não sei outra palavra, mas enfim, descolar a carne do osso, as partes moles da parte óssea, e ele coloca no micro-ondas e aparentemente a cabeça explode. E sinto muito, se você ficou com ânsias. A próxima vítima do Jeffrey, ele não tinha remédio suficiente para dopar, então ele explica que ele teve que, infelizmente, cortar a garganta do cara para poder continuar com os experimentos dele em busca do crânio perfeito. Essa vítima que eu acabei de falar, que supostamente é o quê? Oitava? Nona? Enfim. Essa vítima, ele usa a Polaroid, que eu já falei, como ele começa a usar essa Polaroid, ele tá fazendo esses experimentos de temperatura, mas essa vítima ele faz uma coisa um pouco diferente. Ele diz que ele começou a conversar com o corpo da vítima, enquanto ele esquartejava a vítima, e que ele beijava muito a vítima. Ele falava isso achando que isso amenizaria o crime dele, isso que tem de diferente nessa vítima. Depois que ele tira a carne do crânio dessa vítima, que de novo ele não consegue manter intacto, ele pelo menos fala assim: eu vou brincar de giz de cera, então ele decora o crânio da vítima, tipo, igual Dia de los Muertos, tipo assim, ele faz isso com um crânio humano real. Passam outras vítimas, mesma coisa, até chegar numa vítima também, isso ainda nos anos 90, em que ele dopa o cara, ou seja, já fez isso antes, mas ele resolve fazer uma coisa semelhante à lobotomia nesse cara. Porque qual era o maior problema do Jeffrey versus vida amorosa? Ele queria uma pessoa silenciosa, ele queria um pet, ele queria uma pessoa que não falasse, não fizesse barulho. Então ele faz um pequeno furo no crânio desse homem enquanto ele tá dopado, vivo. O homem acorda, mas age quase como um zumbi. Então Jeff fica animado para iniciar um novo experimento, que é transformar o cara que ele gosta, ou os caras que ele gosta, em zumbis, ou pessoas que não fazem barulho. Nunca, jamais. E a inspiração dele vem da lobotomia. Mas felizmente eu acho, sei lá, enfim, não sei. O cara fala alguma coisa, ou seja, ele não perde completamente a consciência, e isso irrita o Jeffrey o suficiente pra matar o cara ali mesmo. Eu acho que foi felizmente, porque imagina ficar ali sendo torturado, né? Não sei. Então, nós estamos nos anos 90, o Jeffrey tá nesse apartamento há algum tempo, matou algumas pessoas, né? Ele é alcoólatra. Vocês imaginam que o apartamento dele é limpinho, organizado? Não. Começa nas reuniões do edifício a ter muita reclamação sobre cheiro vindo do apartamento, barulho de serra elétrica vindo do apartamento, barulho de coisas caindo no apartamento e pessoas que entram no edifício e nunca saem. Então as pessoas começam a reclamar e o síndico eventualmente liga pro Jeffrey, especialmente sobre o cheiro, e fala assim: cara, que cheiro é esse que tá vindo aí do seu apartamento? E aí o Jeffrey fala: putz, quebrou minha geladeira, blá blá blá. Ele inventa uma desculpa. Cara, ok, o povo tá reclamando, arruma isso. Uma semana depois a mesma coisa acontece, o Jeffrey: não, puta, ainda não consertei, né? É um prédio popular, numa região popular. Naquela semana, o Jeffrey, ele pega um novo menino de 14 anos pra levar pro apartamento dele. Nesse menino, o que ele faz? Ele abre um orifício nessa vítima, no crânio dessa vítima, e ele injeta na parte frontal, no osso frontal, essa parte, região frontal do crânio. Ele injeta uma solução ácida, porque é nessa região que, segundo o conhecimento da época, seria a região responsável por ações e reações e autodeterminação. Olha, achei uma palavra bonita na minha cabeça. No entanto, o Jeffrey é alcoólatra. E na hora que ele faz isso, o menino não morre, o menino de 14 anos. Esse novo menino de 14 anos. Mas ele fica, né, meio zumbi ali na casa do Jeffrey e acaba a bebida do Jeffrey. E aí o Jeffrey fala: eu vou sair pra beber. Preciso sair pra beber. E deixa o menino lá. Na manhã seguinte, o Jeffrey, quando ele tá voltando, ele vê o menino pelado no meio da rua, cercado de 3 senhoras que estão tentando tirar qualquer resposta do menino, que não fala nada. Porque o menino tá literalmente com um buraco na cabeça, que elas não conseguem enxergar por causa do cabelo. Como se fosse um buraquinho. Ele não faz
um negócio, enfim, senão não estaria vivo o menino. E aí o menino tá ali, meio que nem um zumbi, pelado, as senhoras estão em volta dele tentando tirar alguma resposta dele sobre o que aconteceu. O Jeffrey tá chegando e vê essa cena. Então, quando ele vê essa cena, ele fala: não, esse meu amigo que tava bêbado, não sei o que, para senhoras que não compram a resposta do Jeffrey, chamam a polícia do tipo, não a polícia do tipo, vamos ligar. Eles moram num bairro onde se ligar pra polícia ela não vai, então a polícia tá em vista, do tipo na esquina, vem aqui polícia, porque só assim pra polícia aparecer naquela localidade que ele morava na época, em Milwaukee. Então, quando a polícia chega, as senhoras falam: olha, tem uma coisa estranha, esse menininho, não sei o que, blá blá blá. O Jeffrey fala: não, ele é meu namorado e a gente teve uma discussão e a gente tá indo pra casa. Naquela época, 2022 ainda. Mas naquela época tinha muito essa coisa do tipo, tá bom, vamos deixar casal abertamente homossexual juntos e não vamos se meter. Então a polícia meio que não quer se meter nessa coisa, não. Então as senhoras ficam putas, elas falam: não, esse menino ele tem provavelmente menos de 18 anos. E já falam: não, tem 21, 22, 30. Não, é um menino com cara de menino. E a polícia fala: não, a gente não vai se meter e as senhoras têm que cuidar da vida das senhoras. Tchau, passar bem. E aí, o Jeffrey leva o menino de volta para o apartamento dele. O menino que podia ter escapado. E, infelizmente, a nova vítima do serial killer. 1991. O Jeffrey vai fazer uma nova vítima. Ele fez várias nesse meio tempo. Mas assim, tudo mesmo modus operandi. Ele vai fazer uma nova vítima e essa vítima, quando ele vai chegando no apartamento do Jeffrey, ele já vai sentindo o cheiro do apartamento, porque ele obviamente não resolveu o problema do odor. Ele também, na hora que o Jeffrey abre a porta do apartamento, percebe que tem barril de coisas que parecem química. Um odor forte de química com cheiro podre. Ou seja, o cara fica com muito nojo, mas ele entra mesmo assim, meio que naquela coisa, já combinei, sei lá o que. Enfim, o cara entra. Mas assim que ele entra, o Jeffrey tenta colocar uma algema no cara, e o cara tira o braço e fala: não gosto disso não. Aí o Jeffrey fala: eu vou arrancar seu coração hoje. Só que o cara fala: isso não é muito romântico. E aí ele começa a olhar pros lados pra ver se tem alguma janela que ele pode pular. Ele pede pra ir no banheiro uma vez, não tem janela nenhuma do banheiro. Ele volta, ele fala: puta que pariu, eu tenho que ir embora daqui, pelo amor de Deus, não sei o que. Aí ele fala assim: deixa no banheiro de novo. Ele vai no banheiro uma segunda vez, ele volta. Aí ele decide fazer a coisa mais simples e que ele deveria ter feito desde o começo. Ele dá um soco na cara do Jeffrey e sai correndo. E vai até a polícia. Quando ele chega na polícia, ele fala que ele tá com aquela algema e que o Jeffrey aparentemente tem alguma coisa estranha, que ele quer a chave da algema. A polícia tenta abrir a algema pro cara, porque eles não estão a fim de ir no apartamento do Jeffrey. E acaba que eles acabam indo no apartamento só pra pedir pela chave. Vão dois oficiais junto com essa quase última vítima. E quando eles chegam no apartamento, o Jeffrey deixa eles entrarem. Ele fala: sim, de fato, eu tentei algemar ele. Ele falou que não estava afim disso, peço perdão, eu perdi a chave, deixa eu procurar. Só que nisso os policiais entram na casa, sentem um cheiro. O policial já conhece cheiro de corpo em decomposição, sente cheiro de coisa química. E ao mesmo tempo, um deles bate o olho numa pilha de fotos, que basicamente são fotos com diferentes corpos sendo esquartejados em diferentes fases de decomposição, de diferentes etnias, e diante disso o Jeffrey tenta escapar porque ele vê que os dois policiais não estão nem aí mais pra chave, eles estão olhando as fotos das vítimas desde quando ele comprou a tal da Polaroid. Nesse momento o Jeffrey é preso, obviamente ele não consegue lutar contra os dois policiais e a quase última vítima, e eles prendem o Jeffrey, certo? Certo. No apartamento do Jeffrey, eles encontram uma cabeça dentro do freezer. Eles encontram 4 outras cabeças, com cabelo, pele, olho, etc. 7 crânios, só a parte óssea mesmo desses 7 crânios. Alguns decorados ao estilo Dia de los Muertos, alguns não. Eles encontram 2 corações, eles encontram 2 pênis. O Jeffrey inicialmente admite ter matado 17 pessoas desde o ano 1987 e em 1992 começa o julgamento dele. Ele foi condenado à prisão perpétua mais 70 anos. Eu, sinceramente, aqui eu já vou falar, eu não entendo isso. Prisão perpétua mais anos, do tipo assim, se ele reencarnar, eu nunca entendi isso, tem que dar um Google nisso depois. Eu prometo que eu vou dar um Google nisso depois. Mas enfim, prisão perpétua mais 70 anos. No primeiro ano de cumprimento de pena, o Jeffrey é isolado porque os detentos querem ele morto. E não adiantou ficar só um ano isolado, não, porque na sequência ele foi assassinado por um detento que, quando questionado sobre matar o Jeffrey, disse que Deus mandou ele matar o Jeffrey. Esse detento também disse que Deus mandou ele matar outras pessoas. E a ironia do caso desse serial killer é que provavelmente ele foi morto por outro serial killer. O que karma, né? Karma, bitch. Sei lá. Karma is a bitch.
A coisa, no entanto, que eu acho que é mais bizarra ainda é que esse cara tem fã. Fã que eu nem digo que é LGBTQIA+, porque não. É fã que provavelmente ainda fala GLS. Então, pelo amor de Deus, fazendo aqui às vezes de Bailey Sarian, get better idols. E é isso, esse foi o caso de hoje. Espero ver vocês na semana que vem. E tchau. Eu, hein?